trabalhando em nosso favor, né? Eu gostaria de estender um caloroso, feliz sábado a cada um de vocês. Depois desses meses aí, onde nós ficamos em afastamento social, chega a ser ainda mais deleitoso e prazeroso estar na casa do Senhor. Não sei como é que é para vocês, mas para nós é uma alegria. Eu vim do Espírito Santo, nós estávamos até agosto trabalhando na Associação Espírito Santense e lá desde 21 de março foi decretado o isolamento total, né? Então as igrejas não abriam, as igrejas do interior que não tinham essa facilidade com os equipamentos, com a mídia, enfim, tiveram ali mais desafios, né, para vencer. E lá a igreja é muito forte no interior. Pequenas cidades com 40, 50 mil habitantes são sedes de 2, 3 distritos pastorais. Então os irmãos se viram literalmente em isolamento. Então para nós agora é uma alegria, né, estarmos novamente em contato com os irmãos. O meu nome é Rodrigo, como o irmão André apresentou, eu trabalho para a Associação Sul Paranaense da Igreja Adventista na área de publicações. Eu sou um coportor há 20 anos e há 14 anos eu desempenho a função de assistente de coportagem. Então, para nós é uma alegria estar com vocês aqui hoje. E eu escolhi o tema dessa manhã, depois de oração e meditação, eu escolhi um tema que eu gosto muito. Ele é realidade no dia a dia nosso como coportores evangelistas, e no fundo, ele é o tema do dia a dia de cada um de nós aqui. Eu escolhi falar nesta manhã sobre motivação. Motivação. Você já parou para pensar como essa palavra pequena é importante para o nosso dia a dia? Alguém aqui já parou para pensar sobre o que é motivação? De acordo com o dicionário, motivação, do latim movere ou mover, refere-se em psicologia e outras ciências humanas à condição do organismo que influencia a direção, orientação para um objetivo do comportamento. Em outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Assim, a principal questão da psicologia da motivação é o porquê do indivíduo se comportar de determinada maneira. O estudo da motivação comporta a busca de princípios gerais que nos auxiliem a compreender a razão pela qual os seres humanos e animais, em determinadas situações específicas, escolhem, iniciam e mantêm determinadas ações. Eu vou resumir agora, tá? Motivação é ter um motivo que é forte o suficiente e me empurra, me impulsiona, me leva a praticar uma ação. Acredito que todo mundo respondeu, mas com a máscara a gente não tem certeza, né? Fica na dúvida, será que me acompanharam ou estão lá atrás? Então, motivação é um motivo forte o suficiente que me leva a praticar uma ação. E aí eu te pergunto, isso é importante para nós no dia a dia ou não é? Quantos aqui têm filhos? Quando você precisa acordar o Filho de Deus, mandar escovar os dentes e se preparar para a aula online agora, né? Uma bênção. Aula à distância. Não precisa de motivação não, né? Como é que você convence a criatura que precisa levantar? Meu pai tinha uma psicologia muito boa, né? Hoje seria contestada aí pelos direitos humanos, provavelmente. Mas funcionava na época. Falava uma vez só. Mas agora, fora brincadeira, tudo na nossa vida gira em torno de motivação. Quantos aqui trabalham fora? Quantos aqui trabalham fora? Quando você levanta de manhã, você sente aquela alegria de lembrar do teu chefe, do teu colega de trabalho e pensar em ir trabalhar, né?
Aham, sei. Tá bom. A dona de casa, que trabalha em casa, quando você levanta de manhã e pensa naquela rotina de trabalho super reconhecida pelo esposo, pelos filhos, né? Aquela rotina diferente que todo dia é algo emocionante. Precisa de motivo para praticar essa ação, não, né? Você percebe como a palavra motivação, ela está por detrás da nossa vida muito mais do que nós imaginamos? Como que você acha que é a rotina de um colportor que acorda todo dia pela manhã, faz o seu devocional e lembra que naquele dia ele vai sair para o desconhecido, para bater em casas e em portas de pessoas que não conhecem ele, que não entendem que precisam daquilo que ele leva e que interpretam ele como um simples vendedor. Como que você acha que é o amanhecer do dia de um colportor? Será que esse indivíduo precisa de motivação? Percebe? Todos nós precisamos de motivação para todas as tarefas que nós desenvolvermos. Se você trabalha fora, você precisa de motivação. Tá, mas então vamos lá, eu sou chefe de família, eu tenho ali 2 filhas que me custam caro, diga-se de passagem, mas eu tenho ali 2 filhas e eu preciso trabalhar. Casei agora, dia 2 de agosto, eu não esqueci, viu? Então eu tenho uma família. Qual é o motivo que vai me levar a acordar a cada manhã e correr atrás do pão de cada dia? Primeiro pode ser a necessidade, pode ser o primeiro motivo, né? Diz que a melhor maneira de aprender a nadar é quando está se afogando. Não funcionou com o colega aqui do Provai e Vede, mas diz que é uma das melhores maneiras, é a necessidade. A necessidade é o principal motivo que nos leva a praticar qualquer tipo de ação. Mas além da necessidade, nós podemos encontrar outros motivos, né? Quantos aqui são casados? Quando você estava lá namorando, naquela fase da paixão, sabe aquela fase que a gente fica besta? Com a cara de peixe, não tem? Aquela fase. Você não tem a necessidade de encontrar a tua amada na quarta noite, sábado, domingo, não sei como é que está funcionando agora, mas na minha época, dia de namoro era sábado, domingo e quarta noite, né? Hoje em dia com o WhatsApp está mais fácil, mas você não tem a necessidade, mas você tem um outro motivo que te leva a praticar aquelas ações, de fazer esforço, estar junto com a namorada, com o namorado. Que motivo é esse? Que motivo é esse? O amor, a paixão. Não é um motivo que nos leva a praticar uma ação? É ou não é? É um motivo que nos leva a praticar uma ação. A motivação pode chegar a mim e a você de diversas maneiras possíveis. Diversos podem ser os motivos que nos levam a praticar uma ação. Então, por exemplo, quando eu recruto um colportor, quando eu chamo ele para colportar, quando eu convido ele, porque quem chama é Deus, quando eu convido ele para colportar, eu procuro trabalhar desde o início na mente dele o seguinte: olha, meu amigo, o principal motivo que deve te impulsionar a cada manhã a praticar a ação de colportar deve ser o desejo de ver Jesus voltar. Deve ser o amor por aquelas pessoas que você vai visitar e que não conhecem a Jesus. Porque se você entrar para a colportagem por um outro motivo, quem sabe a necessidade financeira, na primeira oportunidade que aparecer um outro serviço que te pague melhor e que exija menos esforço, você vai migrar de função. Mas se você abraça esse ministério como um ministério, e se você pratica ele pelos motivos certos, se você entende no trabalho da colportagem uma oportunidade de ver Jesus voltar mais rápido,
pode vir diversas oportunidades, diversas propostas, mas elas não vão conquistar o teu coração. Se você compreende que a mensagem adventista chegou ao Brasil exclusivamente através dos colportores, se você descobre que em toda a América Latina o único país que não conheceu a mensagem adventista através da colportagem foi o Peru, todos os demais países da América Latina, todos iniciaram a mensagem adventista através de um colportor evangelista, no lombo de uma mula, no lombo de um cavalo, no lombo de um burro, depende da região, pregando o evangelho. Então, quando o candidato compreende isso, ele pode desenvolver nele um motivo forte o suficiente que o leve a praticar essa ação. Mas isso funciona só na colportagem? Não. Quando o maridão, entende que lavar a louça para a esposa, não deixar a toalha molhada em cima da cama, vai fazer dela uma mulher mais feliz, mais sorridente. A irmã já está rindo sozinha ali, ó. Eita lasqueira, né? Quando ele entende que essa preocupação vai fazer da vida dele como casado uma vida mais feliz, ele encontra ali um motivo forte o suficiente para manter uma vigilância maior. Porque às vezes a atitude é automática, né? Às vezes saiu do quarto e a toalha ficou em cima da cama. Às vezes passou pela cozinha e não viu a louça suja na pia, né? Mas quando o motivo é forte, leva ele a ficar esperto e realizar a ação. Percebe? Quando um adolescente compreende que aquele tempo dedicado ao estudo, que parece chato, enfadonho, é o que vai garantir uma vida para ele mais segura, mais promissora, ele pode encontrar ali um motivo forte o suficiente para praticar uma ação. Em resumo, irmãos, tudo, quando você abre os teus olhos pela manhã, a partir daquele momento até a hora de dormir, tudo que acontece na tua vida gira em torno da palavra motivação. Se tudo que eu faço gira em torno da palavra motivação, qual que seria então um segredo fantástico para desenvolvermos ações cada vez mais fortes e consolidadas? Qual seria um segredo aí? Qual que é o pulo do gato? Quem arrisca? Quem arrisca? Isso, todo mundo está participando. É só a máscara que não deixa ver. O segredo é descobrir o motivo. O pulo do gato para praticar a ação e praticar ela com vontade, com esmero, com empenho, é descobrir o motivo que vai me levar a praticar essa ação. Tá claro? Se não tiver claro, eu posso voltar desde o início. Não posso porque o tempo não permite. Mas estão entendendo? O pulo do gato é descobrir o motivo forte o suficiente que me leve a praticar uma ação. Se você tem um filho com mais de 20 anos e ele não sai debaixo da tua asa, tá devagar para trabalhar, não resolveu namorar ainda para sair de casa, o que está faltando para ele? Motivo para praticar a ação. Quer uma ideia? Para de cozinhar, para de lavar roupa. O motivo aparece ligeiro? Acaba com o hotel 5 estrelas para você ver se o motivo não acaba. Acaba. Eu tenho um irmão com 42 anos que mora em casa com os meus pais, mas ele trabalha, muito trabalhador. Mas toda vez que eu vou em casa no Rio Grande do Sul, eu digo para ele, o hotel tá bom, hein? A hotelaria tá boa, imagina. Não tem restrição para o horário de chegada, não perde o café da manhã se passar do horário, a hotelaria tá boa. Motivo. O motivo que nos leva a praticar uma ação. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa manhã, uma história. Ela está no livro Pérolas Esparsas. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, um livro da nossa editora, só que ele é um livro muito antigo.
Para vocês terem uma ideia, no ano de 1932, ele foi premiado em uma exposição em São Paulo, comemorativa pelo 4º centenário da Fundação São Vicente, e em 1935 foi premiado em Porto Alegre, na exposição Farroupilha. Foi premiado. Então, se você me perguntar em que ano ele foi escrito, eu vou ficar te devendo hoje essa informação. Mas ele é um livro de histórias. Antigamente, a melhor maneira de você pregar e ensinar, até hoje ainda é, mas antigamente isso era mais forte, era através de histórias. E tem uma história que eu particularmente sou apaixonado por ela. Chama-se Ele Morreu por Nós. Num cemitério de Buffalo, nos Estados Unidos, eleva-se sobre um túmulo uma magnífica cruz de mármore. Em frente desse túmulo está sentado em um banco um velho de cabelos brancos. As mãos postas sobre os joelhos, tem os olhos fitos na cruz, enquanto pelas faces lhe deslizam abundantes lágrimas. Muitas vezes pode ser visto ali, naquela atitude, rodeado de outros que também param comovidos. Quando se lhes pergunta o que significa essa sua atitude, apontam para a laje de mármore que descansa sobre o soco e sobre a qual se acha gravado em letras de ouro: ao timoneiro John Maynard, os passageiros agradecidos do Squaby. Ele morreu por nós. Se a gente insiste nos pormenores, referem com lábios trêmulos e olhos umedecidos a seguinte tocante história. John Maynard era timoneiro num navio a vapor, que seguia de Detroit a Buffalo, e nós éramos passageiros. Corria uma bela tarde de verão e o convés regurgitava de gente, quando uma espiral de fumo começou a subir de dentro do navio. Simpson, bradou o comandante, desce lá abaixo e a ver o que há. Simpson desceu e, tornando a subir muito pálido, exclamou: Senhor comandante, o navio está a arder em chamas. E imediatamente se ouviu de todos os lados o brado angustioso: fogo a bordo, fogo a bordo. Toda a tripulação acudiu pressurosa, atacando vigorosamente o incêndio com poderosos jatos de água. Mas tudo em vão. Havia entre o carregamento grande quantidade de resina e alcatrão, o que frustrava todos os esforços. Os passageiros correram para o comandante e lhes perguntaram: Senhor comandante, que distância nos separa de Buffalo? 1,5 milha, responde o comandante. Quanto tempo é necessário para vencer essa distância? 3/4 de hora, se conservarmos a marcha. Haverá algum perigo? Perigo? Exclama o comandante. Vejam como a fumaça irrompe. Por Deus, refugiem-se todos na proa, se não quiserem perecer. Tudo e todos precipitaram-se para a frente do navio. Passageiros, marinheiros, homens, mulheres e crianças. John Maynard, no entanto, se conservou ao leme. O fogo irrompia, despedindo chamas e negros rolos de fumo. O comandante, embocando o tubo acústico, brada: John Maynard. As ordens, senhor comandante. Está ao leme ainda? Sim, senhor. Qual é o rumo? Sul-sudeste. O comandante, então, orienta: aproe para sudeste. Agora a costa se aproxima e outra vez bradou o comandante: John Maynard. A resposta agora se fez ouvir muito fraquinha. As ordens, senhor comandante. Resiste ainda 5 minutos? Resistirei com o auxílio de Deus. O cabelo do velho timoneiro estava crestado até o crânio. O corpo completamente queimado. A mão direita carbonizada. Firme, porém, como um rochedo em meio das águas, John Maynard carregou a esquerda sobre o leme e aproou a terra.
Todos estavam salvos, menos o timoneiro. Caindo na praia, rendeu o espírito. Morreu por nós. Rodeamos o corpo profundamente enternecidos e com os olhos rasos de lágrimas. Aqui está sepultado. Marinheiros e passageiros e quase toda a cidade acompanharam o seu féretro. E quando o corpo baixou à sepultura, fortes soluços e voz de choro se fizeram ouvir. Erigimos-lhe este monumento. Ele passará. Não resistirá à ação do tempo. A sua memória, porém, há de continuar em nosso coração. Nunca o havemos de olvidar, porque ele morreu por nós. Prezado leitor, dirige os teus olhos para o Gólgota e verás ali 3 cruzes. Numa delas, o varão de dores de que testificou o profeta Isaías. Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 6 termina dizendo assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53 é o relato mais forte, mais impressionante que você vai encontrar na palavra de Deus sobre o sacrifício de Isaías, sobre o sacrifício de Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi oprimido pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, irmãos, a motivação é algo muito pessoal, muito pessoal. Aqueles que têm 2 filhos, aqueles que têm em casa 2 filhos, já descobriram isso. Aquilo que motiva um, nem sempre motiva o outro. A disciplina que serve para um, nem sempre serve para o outro. Às vezes, quando um é desafiado, corresponde bem. O outro, quando é desafiado, se retrai. O indivíduo é diferente. Então, a motivação é diferente. Aquilo que me motiva pode não motivar você. Mas uma coisa eu digo para vocês, sinceramente. Ao longo desses 20 anos de comportagem, eu cheguei à conclusão, desenvolvi uma convicção pessoal. Se a cruz de Cristo não te motiva a ter uma comunhão diária com Ele, nada mais vai te motivar. Se a cruz de Cristo não te motiva a ter uma vida de serviço para Ele e pelo próximo, nada mais vai te motivar. Se o sacrifício de Cristo não é um motivo forte o suficiente para que você se comprometa com o Evangelho,
com a pregação, a desenvolver o teu dom na tua área para cooperar para essa obra, nada mais vai te motivar. Se você é um convidado da igreja hoje aqui, ou se você está assistindo essa transmissão e não é batizado, não entregou a sua vida a Cristo, se o sacrifício de Cristo por você, se a cruz de Cristo não te motivar a entregar a tua vida a Deus, nada mais vai te motivar. A igreja pode investir os recursos que forem. Ela pode criar, inventar, idealizar os projetos que forem. Todos eles são ferramentas. Mas se a cruz de Cristo não te impulsiona, não te motiva a levantar do banco e ocupar o lugar que Deus preparou para você na pregação do Evangelho, nada mais vai te motivar. Ellen White fala que nós deveríamos gastar pelo menos 1 hora por dia refletindo sobre o sacrifício de Cristo. E quando você começa a estudar esse tema motivação e as coisas necessárias, você percebe que se você reflete sobre o sacrifício de Cristo, meu amigo, como não se sentir motivado? Foi por mim e por você. A gente costuma dizer assim, né? Jesus morreu por ele. Não, Jesus morreu por mim. O sacrifício foi por mim. A cruz foi por mim. Miserável pecador foi por mim. Foi para que eu tivesse oportunidade de salvação. Penso que é fácil compreender que a cruz de Cristo é o único caminho que nos leva à redenção. Toda a história da redenção, todo o plano da redenção passa pela cruz de Cristo. Todo o plano da redenção passa pela cruz de Cristo. Sem a cruz, sem o sacrifício, sem o Cordeiro de Deus, não haveria oportunidade de salvação nem para mim nem para você. Se esse sacrifício não te empurra, não te motiva, não te impulsiona, nada mais vai te motivar. Por isso é necessário que quando você reflita sobre Isaías 53, quando você lê essa passagem, quando você lê a respeito da cruz de Cristo, é necessário que você entenda que tudo isso aconteceu por você, por mim. Todo o sacrifício de Cristo aconteceu por você e por mim. E esse sacrifício precisa ser o motivo forte o suficiente que te empurre, que te leve a praticar uma ação. Mas irmão, Rodrigo, eu não sinto chamado para ser um comportor? Não tem problema. A comportagem é um dos meios que Deus elaborou da pregação do Evangelho. Você canta? Bom por você, porque eu não canto. Desafino até para bater palma. Então não vou me aventurar nessa área, mas na comportagem eu me identifiquei, eu amo o que eu faço. Você canta? Você prega? Você dá estudo bíblico? Você é alguém que se compadece do teu irmão quando você vê ele precisando? Algum dom você tem. A Bíblia descreve que ninguém foi dotado de 0 dons. Todos recebemos um dom. Pelo contrário, alguns ainda são multidons, né? Chutam em mais de uma posição e fazem o gol. A cruz de Cristo precisa nos motivar, nos impulsionar, nos levar a descobrir o nosso dom e exercitar e exercer esse dom para abreviar a volta de Cristo a essa terra. Lembra quando eu falei que eu estimulo cada comportor quando eu vou recrutar a desejar isso? Eu te pergunto, você tem desejado isso?
Você tem desejado ver Jesus voltar? Você tem ansiado por isso? Tem ocupado os teus momentos de reflexão, o sonho, o desejo de ver Jesus voltar? Se você tem tido esse sonho, você é chamado, comissionado para pregar o Evangelho. Você foi convocado para isso. Busque em Cristo e no sacrifício dele, diariamente, a motivação para que você se comprometa, se empenhe e abrevie a volta de Jesus. E aí sim, muito em breve, tudo isso terá passado. Nós nunca mais vamos precisar usar o raio da máscara. Nunca mais ouviremos falar em pandemia, dor, sofrimento. Eu, particularmente, gosto muito quando Apocalipse fala: e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E lá não haverá mais dor, nem morte. Morte, despedida. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Lá não haverá nem dor e nem morte. Se você tem ansiado por esse momento, busque na cruz de Cristo a motivação e saia da inércia. Deus chama você, igreja, para trabalhar para Ele. Se você não é batizado ainda, Deus chama você para se entregar para Ele, para encontrar na cruz de Cristo a motivação necessária para entregar a tua vida a Deus e ver Jesus voltar. Nós vamos agora cantar o hino 518 do Inário Adventista. Nós convidamos a congregação aqui a nos colocarmos em pé para entoarmos o hino A Jesus Seguir Eu Quero. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te negue todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu
Tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste, foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Querido Deus, amado Pai que habita nos altos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e pela única oportunidade de salvação e remissão para os nossos pecados que esse sacrifício representa. Nós vivíamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo por um caminho, mas o sacrifício de Cristo construiu a ponte que cobre o abismo do pecado para chegarmos ao trono do Senhor. Cristo nos arrebanhou através do seu sacrifício e hoje estamos aqui como igreja buscando a tua face, buscando estarmos mais preparados para a sua breve volta a esta terra. Nós somos seres humanos, pecadores, imundos, indignos, ó Pai, corruptos, mas nós buscamos a presença do Senhor para encontrarmos na cruz de Cristo a motivação necessária para nos comprometermos com a pregação do Evangelho. Desejamos, Senhor, do fundo do nosso coração pecador, ver o Senhor voltar sobre as nuvens da terra. Desejamos muito em breve estar com o Senhor nas mansões celestiais, para que nunca mais haja a dor da despedida, o adeus, o sofrimento da perda de um ente querido, da doença. Nós desejamos estar com o Senhor porque fomos criados pelo Senhor para vivermos na eternidade com o Senhor. Que nesta manhã o Senhor alcance os nossos corações com a mensagem do sacrifício de Cristo e a motivação que esse sacrifício pode nos trazer para realizarmos a obra da pregação do Evangelho. Que o Senhor esteja com cada família aqui presente na igreja e com cada família que nos assiste através do Facebook e do YouTube. Que cada pessoa sinta-se abraçada pelo Espírito do Senhor, consolada, confortada, e que busque na cruz de Cristo a motivação para pregar o Evangelho. Que o Senhor cuide dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, nos leve para casa em segurança e nos dê um sábado na Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu.
Hoje aqui, meu Jesus me tocou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve